que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Até aqui temos lido mais uma vez esse texto, agradecendo a Deus pela oportunidade. Meus queridos, nós estamos vivendo dias, como a palavra de Deus nos diz. Quero que você me acompanhe nesse raciocínio bíblico e me acompanhe na análise dos textos que eu irei mencionar aqui nesta noite, nesta oportunidade. A Bíblia nos diz, em Atos, capítulo 2, e versículo 17, a Bíblia diz assim, e nos últimos dias acontecerá. Esta expressão, nos últimos dias, ela é uma expressão escatológica, que fala de acontecimentos futuros, coisas que ainda aconteceriam na face da terra. Lembrando que a escatologia, ela estuda, ela trata acerca das coisas que ainda irão acontecer com a igreja, com o mundo e com Israel. Como o próprio nome já diz, já fala, escatologia estuda as coisas futuras. E esta expressão, ela está falando de coisas que ainda acontecerão. Dentro da escatologia, existem coisas que já aconteceram e coisas que ainda não aconteceram. O que já aconteceu, como, por exemplo, o nascimento de Jesus, a crucificação, a ascensão de Jesus aos céus, a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder sobre a igreja. Isso são coisas que já aconteceram, sinais como grandes terremotos, sinais nos céus, o sol ficando vermelho, às vezes ficando escuro, sinais na terra como pragas e pestes, e a mais atual, que é comentada e falada todos os dias, que é esse vírus que aí está, e isso é uma peste que também está descrito na palavra de Deus. Então, nos últimos dias, a Bíblia já nos diz que isso aconteceria. A Bíblia, eu vou abrir porque nós estamos aqui numa pequena fala, né? E eu quero que você me acompanhe. Abra em 1 Timóteo capítulo 4, por gentileza, no nome do Senhor Jesus. Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Lembra-te do primeiro texto, 1 João capítulo 4. A Bíblia diz, filhinhos amados, provai os espíritos. Provar aqui é pesar, é julgar. E a Bíblia nos diz que nós devemos julgarmos. E julgando, nós teremos que reter o bem, o que é bom. É isso que a Bíblia nos ensina. Então a Bíblia vai nos dizer que nos últimos dias, alguns, vou usar a palavra, abandonarão a sua fé pelo fato de darem ouvidos a falsas doutrinas e principalmente a doutrinas supostas de demônios. Veja bem, nós fazemos parte de uma denominação, que é a Assembleia de Deus, Ministério Comadésima. Nós temos uma história, dentro da nossa história está, primeiro, as nossas doutrinas, né? Tem um livro muito bom, que é o Manual de Doutrinas da Assembleia de Deus, né? Que tem lá as nossas doutrinas. Nós temos os nossos costumes, que também está associado à Assembleia de Deus. E nós temos o nosso credo, que são as nossas crenças, né? Você pode estar acessando, vendo no site, até da própria Assembleia de Deus de Imperatriz ou do Brasil, que você irá encontrar essas informações. Então, nós temos uma história, nós temos doutrinas, nós temos um credo, nós temos os nossos costumes. E nós estamos fundamentados, enraizados na palavra de Deus. Veja que a Bíblia vai nos dizer aqui que surgiriam homens que trariam doutrinas e doutrinas de demônios. Veja bem, a primeira pergunta é, de onde esses homens saíram? Vamos para o próximo texto, vou ler aqui outro texto. Você pode me acompanhar no nome de Jesus. Abre a tua Bíblia, por gentileza,
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. O apóstolo Paulo, se despedindo de uns irmãos, de uns cristãos, ele diz assim, olha, olhai por vós mesmos, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, ou pastores, né? Presbítero, anciões, dependendo da tradução, da linguagem, né? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Quantos não se levantaram e saíram do nosso meio? Do nosso meio, que eu digo que é do meio cristão. E quando eles saem do nosso meio, literalmente, entram neles, na maioria das vezes, o espírito do anticristo que já está no mundo. O que caracteriza o espírito do anticristo? O apóstolo João, naquela época, por volta aí do ano entre o ano de 50 até 90, 95, ele já enfrentava essas oposições de gnósticos que se opuseram à humanidade e à divindade de Cristo. E hoje não é diferente. Talvez você está se perguntando, presbítero Flávio, por que uma palavra agora, se nós estamos num culto de jovens? Porque há muitos falsos pregadores, autoridades eclesiásticas que não estão preocupadas com a fé e nem com o bem do rebanho de Cristo. Eles vivem para os seus próprios deleites, falam ao seu bel prazer e falam vãs filosofias para atrair as multidões e somente arrancarem delas os seus, ou angariar fundos ou bens financeiros. Veja o que a Bíblia vai dizer. 1 João, vamos voltar para o texto. Né? A Bíblia está nos dizendo, né? Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai. Muitos têm perdido esse senso de provar, porque cai naquelas questões dizendo, não se pode julgar uma profecia, não se pode julgar uma palavra, não se pode questionar uma ministração. Irmãos, a Bíblia nos diz, jovens, a Bíblia nos fala, o Espírito Santo de Deus está nos falando esta noite. Prove, pese, meça, para saber se é de Deus ou não é de Deus. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque as pessoas têm se levantado para enganar a sua fé. E o espírito do anticristo, ele já atuava lá nos anos da igreja primitiva. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que João se levantou para combater. Como é que o espírito do anticristo age? Como ele se caracteriza? Aqui nós temos duas características básicas. A primeira é que as pessoas que têm, porque ele está no mundo. Não estou falando do anticristo, que é o governante que ainda se levantará. Eu estou falando de um espírito que a Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que age segundo a eficácia de Satanás, repartindo os propósitos de Satanás nos corações de alguns. Não estou falando desse aqui e não do governante. A Bíblia vai dizer assim, olha, existem duas características aqui. A primeira, as pessoas que negam a humanidade de Cristo. Irmãos e irmãs, jovens, obreiros, você que está nos assistindo, só existia uma porta de entrada para Jesus entrar neste mundo. E era uma porta humana. A porta era o ventre de Maria. E Jesus entrou justamente pela porta correta. Segunda coisa, naquela época eles negavam a divindade de Cristo. Você quer saber como é que funciona isso aqui? Veja bem. Vamos caracterizar aqui a humanidade de Cristo. Primeiro, a humanidade de Cristo ela é plena. O que quer dizer plena? Completa. Segundo, ela é perfeita. Quer dizer que nele não há erro. Terceiro, não é transitória. As pessoas dizem, principalmente aqueles que estão aí no YouTube, aí, que divulgam suas heresias, dizem que ele é um semideus. Dizem que ele não é Deus. E a Bíblia vai dizer que sim, que tanto a natureza humana, ela é perfeita. E outra coisa, ela é permanente. A Bíblia vai nos dizer também que nós temos um mediador, Jesus Cristo, homem. Ele continua ainda
mesmo no céu, claro que com o corpo glorificado, mas intercedendo por nós, porque passou por esse processo que nós passamos aqui hoje. Segundo, as pessoas questionavam a divindade de Cristo, porque diziam que Cristo era um semideus, porque diziam que Cristo não era Deus. E acerca da divindade de Cristo, nós sabemos que todos os atributos que está contido na pessoa do Pai, está no Filho e está no Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, eu vou abrir em outro texto, os irmãos podem acompanhar, é apenas um estudo, depois você vai meditar na sua casa. Eu vou abrir aqui um texto. João capítulo 5, a partir do versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Pega essa expressão para dizer para os irmãos: Jesus é igual a Deus por quê? A mesma glória que está no Pai, está no Filho. Da mesma maneira que o Pai age, o Filho age. Da mesma maneira que o Pai opera, o Filho opera. A mesma glória que o Pai tem, o Filho tem. Então, as pessoas questionavam a divindade de Jesus. E algumas pessoas até cometem um equívoco, pregando a humanidade e a divindade de Jesus separadamente. Não se divide, não se separa em momento algum. Quando estava comendo era o Cristo humano e divino. Quando estava dormindo era o Cristo humano e divino. Quando estava andando sobre as águas era o Cristo humano e divino. Não se separa, porque fazer uma separação você está perdendo a essência da doutrina. Então nós não podemos separarmos. É sempre juntos. Na cruz, na crucificação estavam lá os dois. Divino e humano, o Cristo. E o espírito do anticristo, ele veio para contestar as verdadeiras doutrinas, para dizer que Jesus não é Deus. Para dizer que Jesus não é um homem perfeito. E não é assim que funciona. Por que eu estou falando dessa maneira? Agora eu entro em outra parte desta palavra e vou encerrar com isso aqui. Veja que na conjuntura atual, o cenário está sendo preparado para um governo mundial. É verdade. Isso não é de agora, por isso eu digo para você, não se assuste, pelo amor de Deus. Essas coisas estão acontecendo já tem dias e anos, não é de agora. E nós sabemos que há algumas evidências, é verdade, mas acalma o teu coração, no nome de Jesus, por favor. Porque nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. E enquanto a igreja estiver aqui, nós estaremos esperando. Lembre-se, a tua fé, as tuas expectativas, perspectivas, os teus projetos não estão no que a mídia diz, no que o teu vizinho falou, no que o canal televisivo falou, no que as mídias sociais divulgam. A tua vida, a tua fé, a tua expectativa está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pronto. O apóstolo do amor estava dizendo: olha, eu estou ensinando a vocês a combaterem esse espírito do mal e afirmando a divindade de Jesus. Que Jesus é Deus. E quem é que nós esperamos? Jovens abençoados, irmãos abençoados, você que nos acompanha. Nós esperamos o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele quem se entregou em nosso lugar. E nós esperamos nele. Então, digo aos irmãos, pese. Alguém te enviou um áudio? Te enviou um vídeo? Uma mensagem duvidosa? Cânon. Regra de medir. Ou régua de medir. Meça. Pese na balança mais fiel que há na face da terra. A palavra de Deus. E não confie em toda e nem em qualquer palavra ou ensino ou doutrina. Vê se estão de acordo com o que a Bíblia diz, com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Encerro a minha palavra, a minha participação dizendo isso aqui. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação com Timóteo. Ele disse: olha, Timóteo, guarda aquilo que você tens aprendido. Porque primeiro foi manifestada a tua avó Lloyd e depois a tua mãe Eunice. E eu sei que também está em ti, porque tu aprendeste as santas escrituras.
Então guarde, porque cuidando de ti mesmo, tu também terá capacidade de cuidar daqueles que estão ao teu redor. E não te salvará somente a ti mesmo, mas aqueles que estarão te ouvindo. Conselho de amigo, guarde-te a ti mesmo.